Olá, alunos. Nós vamos fazer alguns exercícios sobre cálculo de limites de funções. Mas antes de fazer o cálculo dos limites, eu vou fixar uma imagem geométrica, uma imagem de gráficos sobre o conceito de limite. Então eu queria que vocês observassem comigo esses três gráficos, essencialmente uma mesma função, apenas com diferença do que ocorre no ponto C. Nesse primeiro gráfico, a função está definida no ponto C, e o valor da função no ponto C, é o f de C, é um valor normal, o gráfico passa continuamente por aqui, nada de estranho está acontecendo. Imagine uma segunda situação em que a função não está definida no C. O C não faz parte do domínio da função, não existe a expressão f de C. Em seguida eu vou fazer exemplo em que isso vai aparecer. Então isso pode acontecer, a função não está definida no C. E no resto, o gráfico da função se comporta como o gráfico da outra, mesmo comportamento. E uma terceira situação, no ponto C, a função está definida, mas o valor da função no ponto C é um valor que está afastado do gráfico, tem esse salto que está desenhado aqui. Observe que nas três situações, quando o x é diferente de C, mas o x se aproxima de C, que é o que em matemática nós dizemos o x tende a C, o valor da f tende a L. Nos três casos, eu direi que o limite para x tendendo a C da função f de x é igual a L. Nos três casos. O subproduto disso que eu estou falando. Quando eu faço o limite para x tendendo a C, não me importa o que ocorre exatamente no valor C. Pode até nem estar definida, ou pode estar definida e ter um valor diferente. O que importa são as vizinhanças de C. X tender a C significa que x está se aproximando de C, e eu olho nessa situação o x se aproximando de C, para que valores que a f se aproxima. Nos três casos, quando o x tende a C, a f tende a L. Pode ser que seja o valor da função no ponto, a função pode não estar definida, ter outro valor. Nos três casos, x tendendo a C, a função tende a L, e eu digo que o limite para x tendendo a C de f de x é L. Vou mostrar um exemplo numérico em que esse problema todo aparece. Quando eu vou calcular limite para x tendendo a 2 de x elevado a 4, x elevado ao quadrado menos 4, x menos 2, eu tenho uma função que não está definida para x igual a 2. Para x igual a 2, essa expressão não faz sentido. Dá zero em cima, zero embaixo, uma indeterminação. Então, esta função, se eu só escrevo isso, ela se enquadra exatamente na situação do item B, esse item do meio. Eu tenho uma função que não está definida no ponto C. O C aqui igual a 2. Então, essa função não está definida para x igual a 2. Como é que eu calculo o limite dessa função? Eu faço uma fatoração na parte de cima. O x2 menos 4 eu fatoro como x menos 2, x mais 2. Cancelo o x menos 2 com o x menos 2. Sobra apenas a expressão x mais 2 com x tendendo a 2. Essa eu consigo calcular por um processo simples. Essa função não tem indeterminação, é uma reta, está bem definida no x igual a 2. E é claro que quando o x se aproxima de 2, se esse valor se aproxima de 2, essa soma se aproxima de 4. E eu digo que o limite das funções que eu estava querendo calcular antes é 4. Esse processo a gente chama de o que eu fiz aqui foi eliminar a indeterminação. Vale a pena pensar um pouquinho o que aconteceu, fazer o gráfico da função inicial e da função final. A função final é a reta x mais 2, coeficiente angular igual a 1 e passando no 2 no eixo y. Quando x é 0, a função vale 2. E observe que no x igual a 2, ela passa pelo 4. O gráfico dessa função é uma reta, bem
normal, uma reta bem determinada, e a função está definida para x igual a 2, e no x igual a 2 ela vale 4. Essa função x mais 2 se comporta como a função da esquerda naquelas três que eu tenho ali. É a função que está bem definida no x igual a 2. A função inicial, sabe como que ela é? Que gráfico ela tem? Bom, ela coincide com essa, fora do 2. Fora do 2, isso tudo é lícito e ela coincide. Então, essa função da qual nós estamos falando inicialmente, essa do enunciado do exercício, é uma função que não está definida no 2 e que, de resto, tem um gráfico que é exatamente igual ao gráfico dessa segunda. Para calcular o limite desta, eu transformei nessa e calculei o limite dessa. Por conta do que eu estava falando no início, nessas três situações, as três têm o mesmo limite. Então eu queria calcular o limite de uma que era desse jeito, não estava definida no 2, substituir por uma deste jeito que eu calculei substituindo x por 2, e ambas têm o mesmo limite. Então essa operação é lícita e eu calculei o limite da função desse jeito. Isso é o que a gente faz com frequência na hora de calcular limites, que é o processo que nós chamamos de eliminar a indeterminação. Para fechar esse exemplo, eu vou fazer mais um bem simples também, deste tipo em que a gente elimina a indeterminação. Limite para x tendendo a 1, raiz quadrada de x menos 1, x menos 1. Uma indeterminação, se eu colocar x igual a 1, dá 0, 0, não está bem definido. Como é que eu elimino essa indeterminação? Eu multiplico em cima e embaixo por um fator que simplifique a minha expressão algébrica. Aqui eu fatorei. Aqui eu vou usar o truque de multiplicar em cima e embaixo por alguma coisa. Eu coloco aqui raiz de x menos 1, e eu multiplico em cima e embaixo por raiz de x mais 1. Essa é uma habilidade algébrica que vocês vão ter que treinar nos exercícios. E por que isso vai resolver? Diferença de quadrados. Olha, raiz de x menos 1, raiz de x mais 1, vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, vai dar x menos 1, que vai cancelar com esse x menos 1 e vai eliminar a indeterminação. Isso é igual a limite para x tendendo a 1. Numerador, diferença de quadrados, fica x menos 1. Aqui embaixo tinha um x menos 1 e um raiz de x mais 1. Cancelou o x menos 1. Limite para x tendendo a 1 de 1 sobre raiz de x mais 1. E não tenho mais indeterminação. Eu comecei com uma função que era daquele tipo 2, que tinha um buraquinho onde ela não estava definida, no x igual a 1. Caí numa outra função que é igual e que está bem definida sempre. Aqui eu posso calcular o limite substituindo x por 1, e o valor desse limite é meio. E isso é um exemplo dessa técnica que a gente chama de eliminar a indeterminação. Ok?